Aleluia. Pastor Ana Paula que vai trazer a palavra nessa noite. Eu tenho certeza que os céus vão continuar tocando a terra, amém? Vamos orar por ela em nome de Jesus. Vamos orar por ela. Pai, muito obrigado pela vida da tua filha. Use ela ainda nessa noite, nessa terceira sessão do seminário, e que o nosso coração esteja alerta, receptivo para receber a tua preciosa semente, Pai. É a minha oração no nome poderoso de Jesus. Você diz? Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Então vamos lá, né? O pastor Bruno me desafiou para estarmos aqui, dando continuidade à nossa terceira sessão sobre o seminário de honra. E eu até tinha dito para os meninos ali que a gente ia até ir embora, né? Porque já falou sobre honra, você já está aqui sendo ministrado. E nós queremos daqui a pouco passar para a parte mais prática, que é o que a gente mais gosta, né? Exercitando honra uns aos outros. Quantos trouxeram suas sementes? Ah, muito bem, glória a Deus. Aí você vai, pastor, eu não trouxe nada. Mas você pode dar um abraço. Ao longo dessa ministração nós vamos estar conversando. Você pode dar um abraço, orar por alguém, e você vai exercer honra uns aos outros. Amém, pessoal? Mas a nossa palavra está embasada em 1 Samuel 2:30. Você pode abrir a Bíblia. Nós estamos falando sobre honra, e essa palavra também é sobre honra. Prometo não demorar muito, porque eu quero que a gente avance para a parte prática. Glória a Deus. 1 Samuel 2:30, nós vamos ficar com a parte B do versículo, amém? Porque honrarei aqueles que me honram. Repete para o seu vizinho: porque honrarei aqueles que me honram. Isso é o Senhor falando, amém? Vamos orar. Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, e nós estamos diante dela, diante da igreja. Nós queremos te pedir que o Senhor continue a nos ensinar sobre honra, honrar ao Senhor, honrar aos nossos irmãos, às autoridades. Senhor, nós queremos ser pessoas de honra. Queremos que a honra não seja um conceito, mas um princípio na nossa vida, Senhor. Então, Espírito Santo, Tu que é aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas, fica conosco essa noite. É o que nós pedimos no nome de Jesus. E você diz: amém. Cadê o rapaz do teclado? Bruno não gosta, mas eu gosto. Meu filho, volta pra cá, para você botar um sonzinho. Amém? Fico menos nervosa. Então vamos lá, nós estamos falando sobre honra, falamos desde ontem, não é verdade? O pastor Bruno nos introduziu novamente, e aqui estou eu para falar com vocês, que o Senhor está dizendo: porque eu honrarei aqueles que me honram. E o que é a honra, pastora? A honra é uma atitude do nosso coração. Amém? E é sobre isso que nós vamos esquadrinhar essa noite. Mas pensar de uma maneira que honra e gratidão, elas andam de mãos dadas. Amém, pessoal? Nós pregamos essa palavra já aqui na igreja. Nós estamos recapitulando ela. Nós pregamos na noite profética em janeiro. E aqueles que já estavam, a gente vai só junto caminhar para reaprender um pouquinho mais, amém? Mas a honra e a gratidão, elas andam de mãos dadas. E quando a gente vem falar sobre honra, às vezes é até difícil, né? Porque a maioria do ser humano não sabe lidar com a honra. Ele sabe lidar muito bem com a crítica, não é verdade? Ou seja, a crítica é quando ele critica alguém, mas quando ele é criticado, não. Mas quando você recebe honra, às vezes a gente não sabe nem lidar com isso. Quantos sabem lidar com elogio aqui? Pouca gente sabe lidar com elogio, né? Porque a gente fica sem graça. Eu fico sem graça quando a pessoa: pastora, você tá bonita. E tá bom, glória a Deus. A gente quer logo dar glória a Jesus, não é verdade? Que a gente já fica com medo de o nosso coração ficar orgulhoso. Mas a gente sempre tem que dar glórias ao Senhor em tudo, né? Então esses dias nós vamos falar sobre honra e gratidão, para que isso não seja só um conceito na nossa vida. Isso seja um princípio. Repete para o seu vizinho: um princípio. Amém? Nós queremos estender isso não só ao nível de igreja, mas na nossa casa, nos nossos relacionamentos, em tudo que permeia a nossa vida. Como eu já falei, honra e gratidão são princípios que eu e você jamais podemos esquecer. Temos que levar para toda a nossa vida, porque são princípios que regem os céus. Se eu perguntar aqui ou passar o microfone para alguém, com certeza você vai pensar em algo pelo que você é grato. E eu quero que você nessa hora pense: eu sou grato por alguma coisa?
Eu tenho certeza que sim, você tem um testemunho para contar de algo, amém? Do qual você é grato ao Senhor. Então, quando a gente tem um coração grato, nós honramos a Deus. Amém, pessoal? A palavra grega para honra é timé, que significa valorização, estima, respeito, reverência. Amém? Significa valorização, estima, respeito, reverência. E a palavra hebraica é kabod, que significa peso, valor, importância. Então honrar significa dar valor, respeitar e reconhecer o lugar de Deus na nossa vida ou o lugar de alguém na nossa vida. Eu gosto de um conceito que eu ouvi que uma pastora falou, que é não tratar como comum o que é extraordinário. O que é honra, pastora? É não tratar como comum aquilo que é extraordinário. Amém? Deus é alguém extraordinário na sua vida, amém? Então você não vai tratá-lo de maneira comum, como o pastor Bruno já falou aqui, esmiuçou muito bem. Por isso que quando a palavra de Deus diz assim, porque honrarei aqueles que me honram, Deus está dizendo de maneira muito clara, não é verdade? Se você me honra, eu vou honrar você. E o pastor Bruno diz, quem quer ser honrado pelo Senhor? Eu quero ser honrada pelo Senhor, amém? Pela atitude do nosso coração de gratidão. O Senhor, quando olhar para a minha vida, eu quero que Ele olhe, minha filha é uma filha de honra, é uma mulher que tem o coração grato. É assim que eu quero ser conhecida no céu, amém? Não quero tratar como comum aquilo que é especial e extraordinário na minha vida. E a Bíblia está cheia de pessoas que honraram ao Senhor, amém? Que tiveram a sua vida tocada por Deus e elas honraram ao Senhor com atitudes. Ontem o pastor Bruno falou muito bem do centurião, não é verdade? Que era um homem rico, de posição e tudo, mas de um homem com uma fé extraordinária, da qual ele disse, com uma palavra o Senhor pode curar. Amém? Você quer ser essa pessoa da qual Deus reconheça algo na sua vida? Eu quero ser, irmãs, irmãos, né? Eu não estou pregando só para mulher. Mulher gosta de pregar só para mulher, né? Às vezes a gente é o costume, mas é que a gente está pregando para todo mundo, glória a Deus. Então, Deus olha para nós e quer encontrar esse coração de fé que honra Ele. Então, o que é honra, pastora, de maneira conceitual, é uma atitude do nosso coração. É não tratar como comum aquilo que é extraordinário. Amém, pessoal? Mas a gente não pode falar de honra sem falar sobre desonra. E o que é a desonra, pastora? Desonra é a quebra dos princípios. E a gente estudando a palavra de Deus, nós vamos falar sobre 3 inimigos da honra. E o primeiro deles, eu quero que você abra comigo em 2 de Samuel. Segunda de Samuel 3, perdão. Estou nervosa. 2 de Samuel 3, 26. Eu gosto de ler na minha Bíblia, irmãos. Os meninos colocando aí, mas eu gosto de ler na minha Bíblia. Vamos lá. 2 de Samuel 3, 26 ao 27. A palavra de Deus diz assim: quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para um lado, no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo, e lhe feriu na barriga. E assim Abner morreu, não por ter derramado o sangue... E assim Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Qual é o primeiro inimigo da honra, pastora? É o espírito de independência. Você vê aqui Joabe agindo de uma maneira independente, sem a autorização do rei. Se você ler a história um pouquinho mais na frente, você vai ver que Davi tinha liberado ele. Mas Joabe foi, segundo o versículo, a palavra de Deus disse: quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para o lado e feriu a barriga. O que é que Joabe fez? Ele matou, mas sem autorização de Davi.
Porque mais embaixo, Davi, quando sabe, ele diz, a primeira coisa que ele diz, eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor. Então, o primeiro inimigo da honra, qual é, pastor? É o espírito de independência. É quando nós queremos agir por conta própria. Você vê Joabe aqui tomando uma decisão sem o consentimento do rei, fazendo do jeito dele e de qualquer jeito. Quantas vezes eu e você agimos de maneira independente, sem consultar ao Senhor nas nossas decisões? Não é verdade? Sem consultar, às vezes, a nossa liderança. Porque eu tenho mesmo que perguntar para Deus sobre isso? Porque eu mesmo tenho que avisar e informar alguém, a minha liderança, que eu estou indo viajar, que eu estou isso. Não é que a gente quer saber de tudo da vida da pessoa, apenas uma prestação de contas. Tem maridos que sequer, irmãos, querem comunicar às esposas sobre as suas questões financeiras. Eu quero trocar de carro. Mas eu não vou falar para minha esposa, porque ela é só dona de casa, ela não tem nada a ver. Espírito de independência, são uma só carne, precisam estar unidos. Quantas das vezes as esposas não falam das suas decisões, das suas compras no cartão de crédito para o marido? Tem que falar, irmã. Não pode agir de maneira independente, entende? Sem a bênção de Deus, sem a bênção da nossa liderança, a gente quer fazer do nosso jeito. Não houve conselho de ninguém, nem do pai, nem da mãe, nem dos líderes. Espírito de independência, isso é maligno. Entende, pessoal? Isso é um inimigo da honra, porque o espírito independente, ele age com desonra. Ele não honra a liderança, ou o pai, a mãe, maridos, o Senhor. Às vezes tem gente que vem conversar conosco. Eu vou embora, pastora. A pessoa já comprou a passagem, já fez tudo. Aí ela só vem me comunicar. Eu vou dizer o que, minha irmã? Eu vou dizer, Deus lhe abençoe. Não é verdade? Mas em momento nenhum veio nos consultar. Como pastores e líderes, nós sempre os orientamos. Nós não decidimos a vida de ninguém. O máximo que nós podemos fazer é aconselhar. Mas às vezes o espírito independente nem o conselho ele quer ouvir, porque ele quer agir por conta própria. E aí puxa o outro inimigo da honra. Qual é, pastora? O espírito do engano. 2 de Samuel 18:14. Não vou me adeter muito desses pontos, porque nós queremos falar sobre os alvos da honra. Amém? 2 de Samuel 18:14. Vamos ler a partir do 11. Do 10, perdão. Um homem viu e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que trouxe a notícia: o que você ouviu e por que não o abateu ali mesmo, derrubando por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem o que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abisai e a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado num carvalho. O que é que Joabe fez? Joabe matou Absalão. Ele achava que poderia fazer tudo em nome do rei. Absalão era filho do rei. Havia uma ordem de qual não era para assassinar o jovem, mas ele foi lá e o matou. O espírito de engano permeando o coração dele. Por quê? Porque ele achava que poderia fazer tudo em nome do rei. Ele achava que o que ele estava fazendo era algo bom para Davi, porque todos conhecem a história, amém? Da qual Absalão perseguia Davi, etc e tal. Então ele foi lá e matou para resolver o problema, mas Davi disse que não era para matar. Então ele estava ali com o espírito de engano, achando que estava fazendo algo para proteger o rei.
quando ele estava fazendo algo que o rei não havia pedido. Amém? Ele achou que o que ele estava fazendo era algo bom. Quantas das vezes eu e você achamos que nós estamos fazendo algo bom? Que o ato de insubordinação é algo bom? Nós estamos nos enganando, irmãos. Quando nós não conversamos com a nossa liderança, quando nós desonramos os nossos pais, ou o marido, a esposa, quando desonramos ao Senhor sobre algo que Ele nos falou, aquilo que deveríamos ter feito, quando nós agimos como Joabe fez, na própria força, nós estamos sendo influenciados pelo espírito de engano, que caminha muito com o espírito de independência, que vai nos levar ao terceiro inimigo da honra, que é qual, pastora? É a rebelião, do qual o pastor Bruno já explicou bastante ontem, amém? Sobre Lúcifer, que se rebeliou contra o Senhor, orgulhoso, ali ajuntou os anjos do céu, ali roubando o coração, e aí você já sabe da história. Por que a gente está falando dos inimigos da honra? Porque para que a gente viva uma vida que honra a Deus, honra os nossos pais, nós precisamos fugir do espírito de independência, do engano e da rebelião. Você viu o que aconteceu com Lúcifer? Você quer isso para a sua vida? Não, irmãos. Nós queremos ser pessoas de honra, que caminham honrando ao Senhor com a nossa vida. Amém? Mas eu não vou me deter nos inimigos. Nós vamos falar sobre os alvos da nossa honra e da nossa gratidão. A quem a gente deve ser grato? A quem nós devemos honrar? Como o pastor Bruno já explicou, nós vamos honrar quem? A Deus. E eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo 1,17. Eu amo esse texto. Estou correndo, meninas. Primeira Timóteo 1,17. Eu gosto tanto desse texto, ele é bem marcadinho na minha Bíblia. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Quem é o primeiro alvo da nossa adoração? É o Cristo Jesus, o Senhor é o alvo da nossa adoração, da nossa honra. Eu e você precisamos reconhecer e dar honra a Ele em tudo na nossa vida. Honra é colocar alguém em uma posição privilegiada da nossa vida. Quando você honra alguém, você coloca essa pessoa nessa posição. E é isso que nós precisamos fazer com o Senhor. É quando Ele tem todo o nosso coração. Nós colocamos Ele acima de tudo e acima de todos. Nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, irmão. E tudo que permeia a nossa vida, no nosso coração. Eu vi o testemunho de um pastor que ele contava sobre suas duas filhas. Ele tinha aqui duas filhas. A primeira filha orava ao Senhor que ela queria ser pastora e missionária. A segunda disse que queria ser uma empresária de sucesso, porque com os recursos dela, ela queria poder abençoar o reino de Deus. E ele conta que de fato aconteceu. As duas se tornaram a fruto das suas orações. Uma se tornou pastora com ele e a outra se tornou uma advogada com escritório, do qual ela recebia muitas causas, mas causas muito milionárias. E ela começou a abençoar ao Senhor, a igreja e missionários com tudo aquilo que ela fazia. Ela pegou um caso muito difícil, é esse testemunho que eu quero contar. Ela pegou um caso extremamente difícil, o escritório dela já tinha se reunido, já tinham feito de tudo e não conseguiam chegar no consenso. Até que ela se ajoelhou e disse: Senhor, resolve para mim, porque eu não consigo mais. E ali dormiu e ela sonhou com a resolução do caso. Ela acordou 4 horas da manhã e descreveu, é minuta, Jade, que chama? Ela descreveu a minuta toda. Chegou 8 horas da manhã e disse assim: Jesus resolveu o caso. E eles ganharam a causa, que era uma causa de milhões. E a igreja estava precisando do telhado. O pastor dela, o pai dela estava abrindo uma outra congregação e precisava do telhado. Aí o que acontece? Ela deu o telhado, mas o pai dela sabia? Não. Aí o tesoureiro ligou: pastor, entrou uma oferta aqui do valor do telhado, 200 mil reais, 100, 200 mil reais. Liga para o banco, nós precisamos saber quem é. Não dá, é anônimo. Aí
ele ligou, não, mas eu preciso saber quem é. Nós precisamos abençoar, honrar essa pessoa, mandar um presente, algo que estime. Aí ele ligou para o gerente, e o gerente disse assim: pastor, eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer porque ela é sua filha. Entende, irmãos? Naquilo que ela colocou diante do Senhor que ela faria, a vida dela foi pautada de ganhar causas, mas abençoar o reino de Deus, dar honra ao Senhor. Uma coisa que eu aprendi simples: tudo que eu compro, que eu ganho, um perfume, tudo eu estreio na casa de Deus. Pastora, sim, porque é honra. Pastor Mário Batista me ensinou lá no Angelim isso. Minha filha ganhou um sapatinho novo, calça para Jesus. Aí eu venho estreio para Jesus. E eu ensino as meninas porque isso é honra. Parece simples, irmãos, mas a nossa vida, ela precisa, sabe, honrar a Deus no que é muito grande, mas também no que é muito pequeno. Você pode aplaudir Jesus por isso? O segundo alvo da nossa honra é a nossa família. São os nossos pais, amém? Nosso esposo, marido. Nós precisamos honrar a nossa casa. E as referências bíblicas, você pode ler isso em Êxodo 22, Efésios 6, 2, 3. Você vai ver. Amém, pessoal? Pastor Bruno já falou. Nós precisamos honrar pai e mãe. Quantas coisas nós vemos acontecendo com jovens, adolescentes, porque não honram seu pai e a sua mãe. Eu, quando vim morar para cá, mais afastada de São Luís, só quem mora longe sente a dor, né, da gente não estar próximo dos nossos. Mas o quanto isso é tão importante, você ouvir conselhos piedosos, amém? Que vão nortear a sua vida. Às vezes quando nosso pai diz: não faça isso, não faça aquilo, é para o nosso bem, não é para nos matar. Entende? Ou então quando a nossa liderança fala algo para nós ali precisamos ter os ouvidos atentos a ouvir. Nós às vezes ouvimos tantas pessoas de fora, mas nós não queremos nos submeter aos nossos de dentro de casa. E eu quero contar a história para vocês de um herói de guerra, da qual todos os dias eles saíam para o treinamento, e tinha alguém que dobrava o paraquedas dele, e ele saía. Até que um dia esse cara foi capturado numa emboscada, e ele precisou usar o paraquedas, e com isso ele foi salvo. Durante muito tempo ele ficou afastado, até que um dia ele encontrou um rapaz na rua, e o rapaz perguntou: você é fulano de tal? Aí ele disse: sou eu. Aí ele disse assim: todos os dias era eu que dobrava o seu paraquedas. Aquele paraquedas salvou aquele cara. Quem dobra o seu paraquedas? Quem dobra todos os dias o seu paraquedas? Que cuida da sua casa, que cuida das suas coisas. São essas pessoas que nós devemos honrar. Às vezes nós temos uma facilidade tão grande de honrar as pessoas da rua, não é verdade? Mas nós não honramos os nossos de casa. Nós não olhamos para os nossos pais, para os irmãos, para o marido, para a esposa, de uma maneira especial. Quando você ama, você cuida. Quem está dobrando o teu paraquedas? Essa é a pergunta para você dessa noite. Honre a sua família. Esposas, cuidem dos seus maridos. Maridos, cuidem e amem as suas esposas, como a palavra de Deus já fala. Amém, pessoal? Nós temos a escola de casais aqui, nós temos testemunhos maravilhosos. Essa semana eu estava no supermercado, aí uma das alunas da turma atual me parou e disse assim: pastora, quanto tempo? A gente ficou quase um mês fora da igreja. Meu Deus, tem compaixão de nós. Aí as ovelhas estavam abraçando no supermercado: pastora, que saudade. E a gente se abraçou e ela disse assim: pastora, nós estamos fazendo a escola de casais, vai ter a viagem de conclusão, mas eu queria lhe convidar. Conversei com o meu marido e nós não somos casados no papel, mas nós vamos regularizar a nossa situação. E eu queria tanto que vocês celebrassem o nosso casamento. Gente, isso é Jesus, é dando honra ao Senhor, lembrando que ela é cristã e ele ainda não. Você pode aplaudir Jesus por isso? Porque quando Jesus entra na vida, nos casamentos, tudo vai sendo consertado. Ela vai dar honra à pessoa mais importante, que é o Senhor, submetendo ali toda a sua vida e o seu casamento ao Cristo. Irmãos, é honra. Vamos honrar a nossa família. Amanhã é dia dos pais. Você que tem seu pai vivo,
tenha a oportunidade de abraçá-lo amanhã, de dizer palavras bonitas, porque vai chegar o dia que não vai estar aqui mais, e você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, e agora? Honra a sua vida, tem honrado a sua família. A gente honra todo mundo de fora, mas não honra os nossos de casa. Você tem a oportunidade de honrar seu pai amanhã, de fazer algo diferente para abençoar a vida dele. Honra é tratar de maneira, não tratar comum aquilo que é extraordinário na sua vida. E você amanhã tem a oportunidade de fazer isso, amém? Estou correndo. Vamos lá ao nosso terceiro ponto de honra, são as autoridades. Vamos abrir em Romanos 13:1. Os meninos já abriram e eu não abri aqui. Gente, eu ainda gosto muito de papel e caneta, dessas coisas, sabe? Bruno é todo mais eloquente, tem os slides e as palavras e tal, enfim. Eu ainda vou aprender. Um dia eu vou chegar aqui de tablet, tudo organizado, pregar no slide. Na escola de deles eu me atrapalho toda. Os meninos mandam um slide antes para eu estudar. E eu, minha irmã, bora esquecer aqui, aluno, bora para cá. E a gente faz tempestade de ideia e tudo junto. E funciona. Então vamos lá, Romanos 13:1. Vai dar certo, irmãos. Eu vou ler aqui que é para dizer: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocados nos seus lugares por Ele. Todas as autoridades, elas são constituídas por quem? Por Deus. Isso mesmo, Vitor. Todas as autoridades são constituídas por quem? Exatamente. Então nós não podemos nos levantar para desconstruir nenhuma delas. Então, quando você se assenta em roda para desconstruir a sua liderança, pastores, líderes de célula, discipulados, chefe do trabalho, até mesmo o presidente da república, meu Deus, é difícil, né? Mas nos ajuda, Senhor. Nós temos que orar em vez de falar. Entende? Todas elas são constituídas pelo Senhor. Então, quando nós nos assentamos para desconstruir pessoas, nós estamos pecando, praticando desonra, porque todas elas foram constituídas por quem? Pelo próprio Deus. É mais fácil a gente sentar para falar mal dos outros do que abençoar a vida das pessoas. A partir de hoje, você não vai mais se sentar mais para desconstruir ninguém. Ninguém. Na hora que você vê se levantando, que a pessoa está falando, você se levanta. O pastor Fred disse isso, ensina bastante isso. Ele fala, né? Tenha certeza de que quando você se levantar da mesa que estão falando, o próximo que eles vão falar é de você. Então você pensa bem nas mesas que você está se sentando. Amém, pessoal? E o nosso último alvo de honra qual é? É a honra ao próximo. Eu amo tanto esse texto. Eu quero que você abra comigo em Romanos 12:10. Vamos lá. Amem uns aos outros com o amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência uns aos outros. O que é que o versículo está dizendo? Prefira um ao outro em honra. Coopere com o seu irmão. A honra entre os irmãos, ela fortalece a comunhão e ela combate o orgulho. A honra entre os irmãos, ela fortalece a comunhão e combate o orgulho. Nós vamos valorizar um ao outro. Nós vamos olhar e celebrar as conquistas uns dos outros. Nós vamos preferir um ao outro em honra. Irmãos, isso é tão difícil de fazer, de celebrar com as pessoas, sabe? É algo que o Espírito de Deus faz. Por quê? Porque a natureza humana, ela é invejosa e ela é orgulhosa. E só Cristo pode fazer algo dentro do nosso coração que vai transformá-lo, amém? Num coração que celebra a vida um dos outros e que vai preferir amar e honrar uns aos outros, vai preferir o outro em vez de você mesmo. Quem fez isso? Só o próprio Cristo é capaz de fazer isso. Reconhecer o amor de Deus na vida do outro. Amém, irmãos?
de maneira generosa. É quando você ama, quando você não trata comum o que é extraordinário na sua vida. Tem uma pessoa na Bíblia que fez isso de uma maneira extraordinária, Eucana. A palavra de Deus diz que Eucana amava Ana e dava a ela porção dobrada. Na Bíblia não tem dizendo que ele amava Penina. Naquela época poderia ter 2 esposas, graças a Deus só naquela época. Agora, glória a Deus, aleluia, não mais. Amém, meninas? Glória a Deus. Naquela época. Mas você vê, a Bíblia relata que ele amava Ana. E se ele dava uma maçã para Penina, Ana recebia 2. Entende? Por causa da honra de amor que ele tinha a ela. Ele a amava. Então nós podemos viver esse amor uns com os outros, irmão. Quando nós amamos, nós honramos, nós queremos dar o melhor nosso para a pessoa, para o alvo da nossa honra, que é o Senhor, que é a nossa família, que são as autoridades, líderes, pastores, bispos, as pessoas que foram constituídas autoridades sobre a nossa vida. E sobre você, que é o meu pai, que está aqui do meu lado essa noite. Amém? Eu posso exercer de honra para com você. Elias um dia ele estava exausto, mas Deus enviou Eliseu. Deus muitas vezes vai enviar pessoas, amém? Para nos tirar do sufoco. Amém? Ninguém faz nada sozinho, irmãos. O espírito de dependência é maligno. Ninguém faz nada sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Diga, eu preciso de você. Diga para o irmão do lado, eu preciso de você. Diga para o irmão do outro lado, eu preciso de você. Todos nós precisamos uns dos outros. Isso é uma bênção que o reino de Deus traz para a nossa vida. O homem não nasceu para viver só, não é verdade? Nós precisamos estar em constante conexão uns com os outros, de uma maneira muito prática. É isso que o Senhor quer que a gente possa viver nessa noite. Como é que a gente pratica a honra hoje, pastora? Nós separamos a noite de hoje para viver o Super Seed, que a gente chama de Super Semente, que é uma noite em que nós vamos exercer generosidade uns para com os outros. Nós avisamos ontem e você tinha a sua tarefa de casa era orar para que o Espírito Santo de Deus falasse com você quem você deveria abençoar, quem você deveria honrar nessa noite. Aí nós chamamos de aquilo que você traz de sementes, que não precisa ser necessariamente um presente, entende? Mas algo que o Espírito de Deus coloca dentro do seu coração. Pode ser uma palavra, uma oração, um abraço. Precisa ser debaixo de oração, porque Deus vai direcionar as pessoas. Nós temos testemunhos abençoados daquilo que Deus fez. Mas há um que nos marca muito, que foi em Barreirinhas. Bruno contou ontem que o rapaz precisava de um sapato. Ele era cabeleireiro e ele não tinha condição. E a pessoa tinha um sapato em casa de que ela nunca tinha usado e comprado. Mas o Espírito Santo disse, eu quero que você leve esse sapato para a igreja. Mas eu não sei para quem dá. E aqui, no momento da igreja, sabe, de comunhão e de generosidade, o Espírito Santo mostrou quem era a pessoa. Nós estávamos lanchando quando o pastor Bruno Farias recebeu a ligação. O rapaz contando que ele tinha ganhado o sapato que ele tanto precisava. Era um democrata, ele não tinha condição de comprar, mas ele estava tão feliz. Precisa ser direcionado pelo Espírito. Amém, pessoal? A gente vai praticar o Super Seed daqui a pouco. Mas como eu pratico honra hoje, pastora? Com palavras de bênção, de gratidão, de elogio, com atitudes de obediência, serviço e generosidade, com coração, reverência, humildade, reconhecimento. Quando nós amamos, nós honramos, nós sempre queremos dar e fazer o melhor. Eu sempre penso em Elcana de verdade, porque ele amava a Ana, ele dava para ela o que era duplo. E a verdadeira honra, ela é expressada em atitudes muito práticas. Então você vai, Espírito Santo, eu não sei honrar, mas o Senhor vai me ensinar essa noite, porque a honra, ela é uma semente espiritual. Diz para o seu amigo do lado, a honra é uma semente espiritual e ela sempre produz colheita. A honra é uma semente espiritual que sempre produz colheita. Amém? Eu quero que você fique de pé.
e você vai orar ao Senhor. Pastora, mas eu não trouxe nada no Super Seed. Mas eu quero que você ore. E aqueles que têm convivência, você pode fazer uns com os outros, mas não vai ser agora. Mas eu quero que você ore. Jesus, eu não trouxe nada, ou eu trouxe alguma coisa e estou sem direção. O Espírito Santo vai direcionar você para quem você vai praticar a sua semente de generosidade essa noite. E eu quero só que você feche seus olhos. Vamos tentar, né? Eu sei que tem muita gente. Então eu quero que você converse com Jesus, que cesse a zoada um pouquinho, para que as pessoas elas se concentrem naquilo que elas ouviram. Se no nosso coração, de alguma maneira, nós temos agido de maneira independente, até mesmo rebelde, ou com um espírito de engano, a gente achando que até as coisas que a gente faz em nome de Deus é para Ele mesmo, quando Ele não nos pediu para fazer. Essa é uma noite que nós vamos ter o nosso coração provado diante do Senhor. E para que você abençoe alguém daqui a pouco, você precisa estar limpo, estar com o coração branco, como a gente brinca aqui na igreja. Não pode ter o coração preto. Precisa ter tudo isso e ser livre de todas essas práticas malignas que nos aprisionam na desonra. Senhor, essa noite nós queremos aprender contigo um pouco mais sobre o que é honrar. Meu Deus, se de alguma maneira nós temos agido de maneira independente, enganosa, Senhor, ou até mesmo com o nosso coração em rebelião, nós queremos te pedir perdão. Mas nós queremos alinhar o nosso caminho, Senhor, por um caminho de honra. Honra que abençoa a nossa família. Honra que abençoa principalmente o Senhor. Honra, meu Deus, que abençoa as autoridades. Uma honra, meu Deus, que se estende uns aos outros. Que nós olhamos para o nosso próximo, meu Deus, e queremos que ele seja mais honrado do que o nosso próprio coração. Senhor, nos dá um coração que prefira um ao outro em honra, meu Deus. Um coração que ama um ao outro, um coração que perdoa muito mais um ao outro, porque como humanos nós vamos ferir muitas vezes e vamos ter que pedir perdão muitas vezes. Então o nosso coração ele tem que ser desprendido, Senhor. Nós queremos ter o Senhor sempre como o alvo da nossa honra, mas nós queremos estender isso à nossa família, aos nossos líderes, meu Deus, aos maridos, esposas, aos filhos, aos nossos irmãos no Senhor. Nós pedimos isso essa noite. Alinha o nosso coração. E de já, aqueles que trouxeram as suas sementes, das quais ainda não tem, receptores, solo fértil ainda. Mas nós queremos que no coração de cada um deles possa nascer a pessoa, da qual vai ser o solo. Meu Deus, tem sementes que são para cima, que nós jogamos e no tempo certo nós vamos colher, às vezes até em outro lugar. Que cada um essa noite possa praticar generosidade, uns para com os outros, meu Deus. Estica a nossa vida nisso. Não é um conceito, é um princípio. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Agora é o pastor Bruno.